Esta é a nova série Explorando Aberturas. Eu sou o mestre FIDE Adriano Vale e vamos começar com a posição inicial. Vamos explorar as diversas aberturas. Nós vamos examinar algumas árvores de variantes, que são estruturas de diversas possibilidades de lances. Você vai encontrar isso em programas ou em vários sites. Nós vamos conhecer um pouco sobre os códigos ECO, que servem para classificar as aberturas. Nós vamos conhecer algumas ferramentas para pesquisa de partidas, modelo. Você vai garimpar aí pela internet. Nós vamos também ter algumas recomendações de variantes, eu vou dar algumas dicas e vamos conhecer algumas partidas modelo. Eu vou deixar disponível algumas partidas para download e vamos conhecer também métodos para treinamento em aberturas. Vamos começar falando um pouco sobre a criação de um repertório de aberturas. Você tem que ter primeiro uma estruturação. Escrever os lances que formam a estrutura do seu repertório, sem preocupar tanto com detalhes, ainda não procurando as partidas, mas saber se você vai jogar E4 ou D4 ou outro lance. Contra E4, o que você vai responder. Você de brancas, que resposta você vai ter para a siciliana, para a francesa, para a carocã, etc. Você vai estruturar, mas ainda sem muitos detalhes. Então, esta é a primeira etapa da criação de um repertório. Depois de estruturado, você vai fazer uma pesquisa e não precisa de muitas partidas. Você pode começar com uma partida. Essa partida vai servir de base para depois ampliar, ver outras opções de variantes. Então, essa partida você deve estudar, você deve ver, analisar, tentar entender as ideias. Quando você for ver uma segunda partida similar, as ideias já vão estar mais claras. Como parte do processo, você deve aplicar, você deve testar online ou testar com um amigo, ou mesmo já jogar em um torneio. Apesar de que, tendo hoje esse recurso de você testar sem preocupar tanto com o resultado, você vai poder tirar conclusões e depois você pode dar uma reestruturada, acrescentar uma opção. Isso então vai formar um ciclo. Quando você estrutura, você pesquisa, você conhece um pouco das ideias daquela variante, você aplica, você conhece mais um pouco, tem um feedback da sua experiência, você volta para o item estruturar, acrescenta mais uma opção ou reformula alguma, volta a pesquisar e assim por diante. Eu vou mostrar aqui no ChessBase 13 o processo de busca de variantes, de estruturação de variantes, escolha de variantes e pesquisa de partidas. Primeiro eu vou clicar com o botão direito no tabuleiro e clicar em online. Vai abrir essa janela de busca no Online Database. Vem com uma árvore de variantes. Isso aqui é muito útil. Você já vai saber a quantidade de partidas que tem no banco de dados Online Database, ChessBase Online. Eles têm mais de 7 milhões de partidas, mas a ideia para o estudo de uma abertura é afunilar, diminuir essa quantidade e estudar posições mais avançadas, mais específicas. Se você começar a estudar E4 com essa quantidade aqui de milhões de partidas, por exemplo, siciliana tem 1.603.000 sicilianas, você vai começar por onde? Você vai ficar com uma quantidade enorme de informações, não vai conseguir administrar essas informações. Então vamos para a posição da Ruy Lopes. Vamos colocar E5, que é o segundo lance mais jogado. Vamos pelas principais. Então eu recomendo estudar uma posição bem avançada, uma tabia, que é uma posição típica de determinada abertura, que os dois lados desejam alcançar. Então eu vou colocar uma tabia principal da Ruy Lopes. Podem existir várias tabias, são posições típicas.
mas dependendo da quantidade de partidas de determinada posição, não vai adiantar muito você ter 1.000, 2.000 partidas. É importante que você tenha uma pelo menos, mas pode ter 2, 3, meia dúzia no máximo para começar o seu estudo de uma variante. Então eu vou adiantar aqui com cavalo F3, cavalo C6, tenho que dar o Enter aqui para atualizar o banco de dados, ou clicando no próprio lance, na árvore de variantes, ela já vai passando automaticamente. Vou seguir pela variante principal, o A6, apesar do segundo lance está sendo muito popular hoje, que é a variante Berlim, ou Muro de Berlim, mas vamos seguir ao tradicional aqui, A6, aí bispo A4, a variante principal, depois cavalo F6, roque, bispo E7, também tem o cavalo E4, muito menos jogado, torre E1, é a linha principal, B5, bispo B3, D6, o segundo lance aqui é roque, o roque ameaça o contra-ataque Marshall, que é sacrificando um peão, jogando D5 em seguida. Mas vamos pela linha principal com D6 e aqui C3. Estamos chegando na tabia principal da Ruy Lopes, depois de roque. Vou clicar aqui para andar a árvore e agora H3. Clicando aqui temos uma posição importante. Temos cavalo A5, bispo B7 também tem uma quantidade bem representativa de partidas, 11.000, e cavalo B8, que é a breia, que é jogada por Magnus Carlsen também, tem 10.465. Então a gente vê que aqui tem uma série de opções jogáveis, com bastante partidas, sendo que a principal é a Chigorin, também é a mais antiga, mas vamos escolher cavalo B8, é a linha que o Carlsen está jogando, tem bastante partidas atuais. Por exemplo, aqui nessa lista de partidas, vou colocar por data, ordenar por data, e você vai ver que partidas aqui em 2 de abril já aconteceram. A gente tem que ver o rating do jogador. Eu costumo ordenar por rating. Se eu estou estudando de brancas, eu vou primeiro ver as principais. Então aqui eu tenho Carlsen enfrentando a própria variante breia. Aqui também eu posso dar Enter e abrir a árvore. Mais uma vez Enter. E vou abrir a árvore de aberturas. Já está aqui. Com isso eu já vou tendo, a partir dessa tabia, referência de outras partidas. Então vamos seguir aqui D4, cavalo de BD7, cavalo de BD2, bispo B7, bispo C2, vou dar Enter. Continua com muitas partidas, então a gente pode localizar até uma tabia mais avançada. Por exemplo, torre E8, cavalo F1, bispo F8, cavalo G3, G6. Vou dar Enter. E aqui temos uma bifurcação aqui com A4, B3, bispo G5. Vamos jogar o A4, o mais jogado. Foi o lance do Carlsen. Então aqui temos uma posição bem avançada que aconteceu na partida de Magnus Carlsen, mas que ainda existe grande quantidade de partidas. Então você pode começar com essa partida, estudando essa partida, e algumas complementares. Por exemplo, posso pegar aqui o próprio Anand ganhando do Carlsen, essa partida foi muito boa. Caruana vencendo, mais uma do Anand também vencendo o Baramidze. Anand e Piquet, alguns empates também são bem úteis e até vitórias do outro lado, para você ver as ideias e saber se realmente foi por causa da abertura ou foi algum desequilíbrio no meio-jogo ou no final. Então o resultado em si aqui não diz muita coisa, mas de preferência vamos começar vendo as vitórias, porque vão ser mais inspiradoras para a linha que a gente quer estudar. Então eu recomendo poucas partidas,
Eu vou deixar essas 4 partidas aqui, uma do Carlsen vencendo, 2 do Anand e uma do Caruana, jogadores da elite atual. E com essas 4 partidas você pode começar a se aprofundar na Ruy Lopes. O que vai acontecer depois? Você vai ter estudado, vai aplicar, tentar jogar, mas claro que tem que ter uma abrangência maior de aberturas. Mas se você combinar com um amigo, você pode jogar exatamente essa posição. Para jogar online, você vai demorar um pouco até chegar exatamente na mesma posição, mas pode ter esse trabalho feito com várias aberturas e em todas você vai poder testar. Então, aqui temos a partida. Deixa eu abrir aqui a janela de notação. Temos aqui a partida Carlsen. Ainda tem muitas partidas na teoria. Vamos colocar aqui D5, C4, bispo G5, H6, bispo E3. Aqui vai diminuindo a quantidade até que a partida vai tomando um rumo específico. Mas com coleções de poucas partidas com similaridade, você começa a compreender mais determinado plano. Por exemplo, pega uma do Topalov nessa posição, uma do Michael Adams, de novo jogando aqui contra o Baramides. Baramides está em todas, sempre enfrentando muita dificuldade com esses jogadores top, mas vale a pena analisar cada partida. Aqui temos Giri e Karyakin, e assim você vai fazendo o processo que eu costumo dar o nome de garimpar, porque na verdade é um garimpo. Você não vai pegar 2.000 partidas, salvar no seu computador e a partir daí começar a estudar uma a uma. Então você tem que fechar o processo, afunilar e pegar 2 ou 3 partidas inicialmente, depois você vai expandindo e vai testando. Então, esse primeiro vídeo, a ideia era passar essa dica de busca e pesquisa e como você pode começar a estudar uma abertura com poucas partidas. Até o próximo vídeo da série Explorando Aberturas.